Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Beatriz Yoshimura, sou aromaterapeuta, diplomada pelo Tisserand Institute, lá em Londres, né, que foi onde eu estudei no ano de 2000. Sou diretora da Aroma Life, que é minha empresa de óleos essenciais. Sou professora e diretora da Aromaflora e sou consultora e escritora pelo Senac. Vamos falar hoje aqui sobre aromaterapia na estética e espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos. Vou falar um pouquinho sobre aromaterapia, né? Antes de mais nada, alguns conceitos, tá? Então, a aromaterapia é a arte e a ciência de utilizar óleos essenciais para a promoção do bem-estar físico, mental e emocional. Existem outras linhas de aromaterapia clínica, médica, né? O que nós vamos tratar aqui hoje é da aromaterapia holística, que trabalha o corpo e a mente e além das emoções, né? Então, esse aqui é um pequeno esquema, né? Que eu gosto de usar nas minhas aulas, mostrando que não só a mente influencia no nosso corpo, né? Quando nós estamos ansiosos, irritados ou com raiva, né? Isso afeta, né, nossa respiração, nossa taxa cardíaca, nossos músculos. E o corpo também, né, por sua vez, ele também pode afetar a nossa mente, né, quando ele está degenerado, né, quando a gente está com alguma dor, alguma lesão, alguma coisa, né, algum problema físico aí que vai nos gerar estresse, cansaço mental também, né? Então não é só a mente que afeta o nosso corpo, mas o nosso corpo também a nossa mente. E onde entram os óleos essenciais aí? Né? Os óleos essenciais, eles entram equilibrando as nossas emoções, reduzindo o nosso estresse, aumentando a nossa confiança e, consequentemente, relaxando o nosso corpo, né? E relaxando o nosso corpo, os olhos, né, afetam também a nossa taxa cardíaca, a nossa respiração, nosso tônus muscular e acalmando a nossa mente. Então é um ciclo, né, onde nenhum está dissociado do outro, né? Então, por isso que eu gosto muito da aromaterapia holística, não consigo pensar só em tratar os sintomas. Obviamente que quando a gente precisa tratar alguns sintomas, a gente trata, mas o melhor de tudo na aromaterapia é realmente sempre a prevenção e sempre a manutenção, né? Então, às vezes você tem um problema, você pode tratar e depois você vai continuar se mantendo, né, com o uso dos óleos essenciais, prevenindo novos problemas, novas questões, não é mesmo? Tá, então, e o que são esses nossos preciosos óleos essenciais? São substâncias extraídas de plantas aromáticas através de processos específicos, como destilação por artes de vapor, espremedura, enfloragem, outros, né, como hoje em dia nós temos a extração hipercrítica de óleos essenciais, né, que é uma técnica mais moderna. E os óleos essenciais, eles possuem algumas características muito importantes que a gente vai ver aqui rapidamente, que são a volatilidade, a identidade olfativa e os princípios ativos, né? Então, vamos ver alguns deles rapidamente. Então, a volatilidade é uma característica fundamental dos óleos essenciais e que diferenciam de óleos vegetais, né? A volatilidade é a capacidade do óleo essencial de evaporar a temperatura ambiente, ou seja, evaporam com facilidade. Por isso que quando a gente abre um frasco de óleo essencial, rapidamente a gente sente o aroma. Por quê? Porque eles estão evaporando, eles estão se volatilizando. Tá? E é por conta dessa volatilidade que a gente consegue identificar rapidamente um aroma agradável quando passamos perto de um pé de laranjeira florido, perto de um jasmineiro no final do dia, né? Então, tudo isso tem a ver com a capacidade do óleo essencial da flor, né, se evaporar. E o cheiro, né, que tem a ver, que é o aroma, na verdade, é outra característica fundamental do óleo essencial, né? Porque todo óleo essencial possui aroma, seja suave ou seja forte. Isso por conta da sua composição química, dos seus princípios ativos. O aroma está na constituição química, né? Que tem a ver com a propriedade, que tem a ver com o seu princípio ativo, né? Então, mesmo se você não souber as propriedades de um óleo essencial, se você souber a composição, você vai poder deduzir as suas ações terapêuticas.
E essa constituição, na verdade, é o quê? Ela aparece na cromatografia gasosa, né? Então, é através dessa constituição que a gente sabe quais que são as propriedades, né? Então, cada óleo essencial tem uma composição química única, né? Que é identificada através de equipamentos de cromatografia gasosa e ou espectrometria de massa. E o óleo essencial, os óleos essenciais, eles são tão concentrados e tão intensos que é extremamente importante que nós utilizemos veículos carreadores, tá? Para quê? Para usar de forma segura, né, e econômica, diluindo o óleo essencial, né, nesses carreadores, que podem ser óleos vegetais prensados a frios, azeite extra virgem, creme, loção, né, e gel, tá? Já mel é mais para uso em banheiras, né, banhos de imersão, e álcool para uso no ambiente. Já que eu vou falar de estética, né, de aromaterapia na estética, eu achei interessante, achei, na verdade, muito importante informar que nessa hora que a gente vai comprar um óleo vegetal, né, para uso no nosso corpo, é importante que a gente observe muito bem a qualidade desses óleos vegetais, tá? Então, eu fiz um estudo uma vez, eu comparei a cromatografia de um óleo vegetal, né? Acho que isso foi de abacate, se não me engano. E comparei, eu peguei uma cromatografia de um óleo que a gente sabia que é de qualidade, né? Que é da Laszlo, e um óleo que a gente estava imaginando que estava adulterado por conta de aroma, de viscosidade, tudo, né? E reclamações de clientes. E eu mandei fazer a cromatografia e na hora que a gente foi analisar, dito e feito, né? Pelo perfil dos ácidos graxos, ele estava se parecendo muito mais com o perfil de um óleo de soja do que um óleo realmente, né, de abacate, tá? Então, isso já faz bastante tempo e foi aí que eu comecei a perceber que realmente a gente precisa aprender muito em como escolher um óleo vegetal, né, para a nossa pele, tá? Hoje isso está muito mais claro e a gente percebe, se a gente não tem uma análise, se a gente não tem, né, um documento que ateste, né, a qualidade daquele óleo vegetal, a gente pode, de uma forma muito simples, né, observar a cor, as suas características, né? A cor, tá? Então, o óleo vegetal, em geral, eles têm uma cor determinada. Então, por exemplo, no caso do abacate, é um óleo de cor bem verde, né? Ele tem cheiro, tá? Então, essa coisa de você não ter um cheiro num óleo vegetal é uma das formas mais fáceis de você enganar o cliente, falando, não, a gente vende, desodoriza para que o cliente não sinta o incômodo do aroma, né? Só que aí você realmente não tem a certeza de estar se deparando com um óleo de qualidade. Da mesma forma, o sabor, né? Um óleo de abacate, ele tem que ter gosto de abacate, tá? Então, assim, tem algumas empresas que falam que eles são desodorizados, descolorizados, desflavorizados. Então, esse é o caminho mais rápido realmente para você ter certeza de que não é um óleo, né, que você deseja. Então, veja aí a importância de você realmente saber identificar e saber notar essas características, tá? Então, o óleo de girassol ele tem que ter gosto de girassol, ele tem que ter cheiro de girassol, né? A maioria dos óleos vegetais não é grossa, tá? Então, entendam isso. Toda vez que você se deparar com óleo grosso e ele não é, porque a maioria dos diluentes, e na maioria das vezes, os diluentes são óleo de soja e óleo de milho, que são óleos bem baratos, né? E eles vão tornar o óleo vegetal mais grosso, né? O adulterado. Então, toda vez que você ver um óleo que não deveria ser grosso, sendo grosso,
você já pode ter aí uma dica, né? Então, óleos grossos é óleo de coco, óleo de mamona, óleo de algodão, óleo de castanha, né, de castanha do Pará. A maioria dos demais óleos, gente, é tudo bem fino e absorve muito bem na pele, tá? Então, antigamente eu não gostava de usar óleo de semente de uva, porque, né, ele, apesar de ser indicado para pele mais oleosa, como é a minha, eu usava e ficava muito, muito oleoso, e aí eu não gostava. Quando eu descobri um óleo de semente de uva realmente verdadeiro, com cheiro, com gosto, com sabor, eu passei a usar, inclusive, na minha culinária, tá? Então, muito cuidado com os óleos que você adquire por aí, né? Tem que ser de empresas reconhecidas, tá? Então, as únicas marcas de óleo vegetal que eu indico são Aromalife, Terraflor, Oxadi, Laszlo, Destilaria Bauru. Só essas, ok? Então, assim, eu prefiro ter um óleo com sabor e com cheiro, né? Do que não ter certeza de que é um óleo verdadeiro. Porque um óleo adulterado, ele pode obstruir os poros, né? Ele pode prejudicar a pele ao invés de melhorar, ok? Então, não adianta querer economizar muito em óleo vegetal. Óleo vegetal bom não é barato, tá? Outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, né, com os ingredientes, especialmente, né, em cremes que se vende para fazer massagem, é se ele esse creme possui petrolatos, tá? Então aqui tá uma lista que foi tirada do site da Jaci Natural, que é uma empresa de cosméticos naturais, né? E esses são todos os ingredientes que são classificados, que são derivados de petróleo, tá? Então, que obstruem os poros da pele e realmente pode, né, prejudicar a pele. Então, o único que aqui eu sei que tem já mais natural é o propileno glicol, que pode ser que tenha natural também, mas, né, precisaria saber da onde. Mas o resto meio, ó, de meticone, ciclometicone, tudo isso é silicones, né, que são artificiais e derivados do petróleo, tá? Então, evitem, por favor. Vamos falar rapidamente como funciona a aromaterapia, tá? Que isso é matéria de aula, mas é só para vocês entenderem um pouquinho, né? E depois a gente vai falar, assim, mais especificamente da pele, tá? Então, a gente tem absorção através da pele. O numerinho aqui é a porcentagem média de absorção através dessa via. Então, a pele é uma via bem segura, absorve cerca de 10%. O olfato, impressionantemente, ele absorve bastante, né? 65%, mas também depende, né, do como está sendo essa difusão. Via oral, que é 95%, né? Que é uma grande quantidade aí que a gente absorve, né? E via vaginal, tá? Que são os banhos de assento, né? Para questões femininas, e via retal, que é algo que é muito pouco usado. Na França é bem comum, né? E que tem um bom potencial aí, tá? Então, depois da absorção, nós temos a ação, né? Então, vai depender dos constituintes, não só essas três, né? Equilibradora, sedativa e estimulante, mas todas a gama de propriedades que a gente conhece: antibiótico, anti-inflamatória, cicatrizante, colagogo, diurético, etc., né? E depois que o óleo essencial agiu dentro do nosso corpo, ele vai ser excretado, e apenas 1% de tudo que foi absorvido será excretado através da urina, das fezes e do suor. Vamos falar rapidamente sobre a segunda via mais importante, né, de absorção, que é o olfato, tá? Então, só para vocês saberem como funciona. Então, quando a gente inala, né, um aroma, as moléculas que a gente não enxerga, né, mas estão ali, elas são capturadas pelas células receptoras que estão lá no fundinho do nariz, né, que são a pontinha do neurônio olfativo, né, que está em contato com o meio ambiente. Então, nesse momento que a molécula odorífera ela é identificada, né? E aí essa informação ela é transformada num sinalzinho elétrico que é transmitida pelos neurônios olfativos até o sistema límbico, que está aqui no nosso cérebro, né? Então, nesse caminho, na verdade, tanto o aroma ele pode vir para baixo via pulmão, né, atingindo a traqueia, brônquios e bronquíolos e os alvéolos, onde existe, né, a troca gasosa lá com o sangue, né,
que vai ser influenciada tanto pelo fluxo sanguíneo, pela lipossolubilidade, pela taxa respiratória. O fluxo sanguíneo é quando, né, o pulmão está bem irrigado, a pessoa não é fumante, e aí você tem uma boa absorção de óleo essencial. Pela lipossolubilidade, a gente não dá para a gente ficar escolhendo o óleo essencial se ele é mais lipossolúvel ou não, então isso não vai fazer muita diferença. E a taxa respiratória, sim, já faz bastante diferença, que é o quanto a gente absorve, a gente inspira numa respiração, né, e expira, aproveitando melhor o óleo essencial, tá? Então, é extremamente importante a gente fazer exercícios respiratórios para que a gente aproveite melhor o óleo essencial, né? E a outra parte vai para o cérebro, e como eu falei para vocês, é reconhecido lá no fundinho do nariz, né? E a informação vai até o sistema límbico, onde, dependendo do óleo, se for um óleo antidepressivo, como uma bergamota, um capim-limão, né? É na amígdala aqui, não é essa amígdala, a amígdala do cérebro, que vai falar para o cérebro, ó, fica feliz, né? Então ele trabalha com as emoções, prazer e sofrimento. Já se for um óleo essencial tipo alecrim, um olíbano, que vai trabalhar a memória e o aprendizado, é no hipocampo que ele vai iluminar ali, se você fizesse uma ressonância magnética. E se você inalar um gerânio, uma lavanda, óleos assim que trabalham a nível um pouco mais hormonal, né, é no hipotálamo que vai iluminar ali, né, falando para o corpo melhorar, equilibrar, né, a secreção hormonal e, consequentemente, melhorar o nosso humor e o nosso comportamento, ok? E vamos falar agora sobre, né, a estética e alguns livros, algumas referências, tá? Então, eu nem falei agora, né, da pele, porque eu vou falar daqui a pouquinho, que é a segunda e mais importante, né? Tem o olfato e tem a pele, que são as duas vias mais importantes de absorção dos óleos essenciais, tá? Então, aqui nós temos 2 livros, na verdade são bem poucos, né? Que vão tocar no assunto estética e aromaterapia, tá? Esse livro da esquerda, do Adão Roberto da Silva, que é aromaterapia em dermatologia e estética, é um pouco mais completo, apesar de ele ser bem grosso, né? A parte de estética é bem menor, né? Porque ele fala bastante sobre aromaterapia mesmo, não só sobre esse assunto, mas aromaterapia no geral, metabolismo, farmacologia, etc. Então é um livro grosso, mas é um livro que está fora de edição, tá? Eu não recomendo que se compre, porque o pessoal acaba, né, quando um livro está em falta, eles cobram 300, 600, vi até 600 reais, eu acho um verdadeiro absurdo, tá? Então, muitas dicas eu estou colocando aqui já, né? E o livro que você vai ver mais com facilidade é o Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais, que é do Fernando Amaral, tá? Que é um livro que é fácil de achar, né? Se encontra inclusive até na Aromalife. E ele vai dar diversas dicas também do uso, né? Não só na estética, mas na terapêutica e etc. Tá legal? E eu vou começar aqui com um trechinho aí do livro do Adão, né? Que eu achei bastante legal. Que é o tratamento estético vai muito além da beleza. É necessário trabalhar a cosmetologia da alma. Uma das necessidades humanas mais básicas é acreditar que somos valiosos, né? E para isso a gente tem alguns fundamentos que a gente precisa, né? A gente precisa ser amado, simplesmente por quem somos, né? E a gente precisa ter um significado para as nossas vidas. Então, assim, não adianta nada, né? Você cuidar da sua beleza se você não está cuidando do seu terreno, tá? De quem você é, da sua autoestima, né? Então, eu gostei. Ele tem várias passagens aí no livro que falam sobre o seu cuidado em geral, não só algo tão específico e localizado. Vamos, ok? E vamos falar então da pele, né? Que a gente falou bastante aí, né? Do olfato, né? Que é uma das vias de absorção do óleo essencial. E vamos falar aqui com um pouco mais, né? De abrangência da pele, né? Que é a nossa primeira barreira de defesa, né? E que, na verdade, é o nosso maior órgão, né? E que vai absorver aí uma grande quantidade de óleo essencial, apesar de uma pequena porcentagem, né? Por conta de que, na verdade, o grande aí culpado aí dessa baixa permeação
é o extrato córneo, que é o principal escudo aí da nossa pele, né? E que é essa camada mais externa e queratinizada aqui, tá? Então é essa camada que vai selecionar quem entra, quem sai, e né? E realmente é um verdadeiro escudo. A absorção do óleo essencial, ele se dá de duas formas: transepidérmica, tá? Que tem tanto a transcelular, ou seja, por entre as células, e intercelular, né? Então, na verdade, a transcelular atravessa a célula e a intercelular é entre as células. Então, existem essas duas formas de absorção, tá? E tem a transanexial, que é através dos pelos e glândulas sudoríparas, ok? Então, na verdade, o óleo essencial, ele basta estar na pele que ele vai entrar, ok? E esse mecanismo chama-se difusão, que é o quê? É o movimento de íons, átomos e moléculas de uma região de maior concentração para uma de menor concentração. Então, na verdade, é uma troca aí de íons, átomos e moléculas, né? Que estão sempre se chocando para lá e para cá. É uma instabilidade doida, né? E nesse meio, nessa bagunça, o óleo essencial acaba penetrando na pele, tá? E nós temos vários fatores aí de permeação que vão aumentar ou diminuir a absorção do óleo essencial na pele. Eu tô falando tudo isso para vocês que são da área de estética, né? Ou não, que seja quem for que esteja assistindo, né? Entender como é que funciona, né? Essa penetração e o que vai influenciar nisso, né? Porque afinal de contas, óleo essencial é caro e a gente precisa maximizar aí o seu aproveitamento, correto? Tá? Então, nós temos aí o caráter eletroquímico, né? Então, mais uma vez falando do extrato córneo, né? Que é uma barreira e tanto, né? Então, nessa a pele, ela tem o quê? Um filme hidrolipídico que é formado pelo suor, tá? Então, a absorção do óleo essencial vai depender muito do quê? Da solubilidade aquosa e lipídica, tá? Quanto mais o óleo essencial for solúvel a esses dois meios, tanto aquoso quanto lipídico, ele vai ter uma maior absorção, né? Porque nós temos esse manto, né? Esse filme hidrolipídico. Tá? Também a absorção vai depender do que? Do peso molecular. Na verdade, é uma coisa bem simples. O óleo essencial, ele é bem leve, né? E quanto mais leve for a molécula, ou seja, quanto menor, né, for o teu peso, maior facilidade, né, o óleo essencial vai ter de penetrar na pele. Tá? Isso tem a ver com a volatilidade também, né? Quanto mais leve, mais volatiza também. Então, por isso que nós precisamos de um outro fator que a gente vai ver daqui a pouco, que é a cobertura, tá? Então, mas vamos falar antes de outros fatores. A temperatura alta, na verdade, assim, tem a ver com o quê? Com a circulação, tá? O sangue, ele circula por dilatação e contração das arteríolas, que medem milímetros, né? E se ramificam em capilares, né? Que medem, por sua vez, menos de um micron, e é cheia de poros, né? Por onde se difundem essas moléculas dos óleos essenciais, tá? Com a elevação da temperatura, aumenta a circulação capilar e a absorção dos óleos essenciais. Então, tudo fica muito mais rápido, tá? Nesse fator, né, de temperatura, teve um estudo que mostrou, né, isso está no livro lá do Adão, que um escaldapés com sal e gerânio a 35 graus, né, ao invés de 25, ou seja, uma elevação de 10 graus, é uma diferença de 10 graus, dobrou a taxa de absorção. Então, o fator temperatura é bastante importante. Quando nós temos uma emulsão de água e óleo, lembra do manto hidrolipídico, né? Então, assim, quando a gente tem uma emulsão de água e óleo, né, a solubilidade aumenta, né, dos óleos essenciais, tá? A solubilidade aquosa permite os componentes do óleo essencial atravessarem o extrato córneo, né? E a solubilidade lipídica ajuda a sobrepujar as barreiras criadas pela característica sebácea da pele. Então, a gente sempre precisa dessas duas coisas, água e óleo, tá? Então, por isso que eu costumo sempre dizer, inclusive até falei para minha irmã hoje, né?
gente estava falando do meu pai, que ele é um ciclista e ele tem 82 anos, 83 vai fazer esse ano de idade. E ele toma muito sol, mas a gente estava falando porque a vitamina D está muito baixa, né? Porque, na verdade, quando a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade, né, de síntese de vitamina D diminui, né? Mas não era esse o assunto. A questão é que eu falei que ele precisa aumentar o quê? A hidratação da pele, né? E aí minha irmã falou assim, olha, então vou falar para ele passar óleo de coco. Eu falei, só óleo de coco não adianta. A gente precisa misturar um creme, tá? Porque o óleo vegetal ele é bom para o quê? Para dar aquela seladinha, evitar a transpiração, mas não ajuda a penetrar, a hidratar a pele. Então a gente precisa de um gel de aloe vera, de um creme, para que os dois facilitem a entrada não só do óleo essencial, mas que também protejam melhor a pele, porque o extrato córneo na idade fica muito mais grosso, né? E aí a gente tem realmente uma menor absorção de água, né? De nutrição, de hidratação da pele. Então é muito importante essa barreira, né? Essa emulsão de água e óleo na pele, ok? E o revestimento, que é aquilo que eu falei, né? Que quando a gente tem uma temperatura elevada, a gente também precisa de um revestimento, ou seja, cobrir com um manto, uma manta, né? Para evitar que os óleos essenciais se evaporem. Também bloqueia, né? A perda de calor para o ambiente, né? Que o calor também ajuda a absorver óleo essencial e ajuda também a manter a hidratação da pele, tá? É que nem quando eu adoro plantar, né? Eu tenho minhas hortinhas e tudo. E outro dia eu aprendi que um dos maiores erros de você ter uma horta é você não ter uma cobertura para a água não evaporar. Então é a mesma coisa da pele, tá? A gente precisa ter um revestimento, né? E o revestimento tem muito na estética, né? O pessoal usa muitos mantos, né? Que aquecem. E fecham mesmo para que a gente tenha uma maior absorção, não perca, né, o princípio ativo para o ar, tá? Então, no óleo essencial é a mesma coisa, a gente precisa revestir e, de preferência, aquecer junto, né, ao mesmo tempo. Outro fator de permeação é a limpeza da pele, tá? Então, assim, é muito importante que a gente limpe a nossa pele antes de colocar, aplicar qualquer coisa, né? Incluindo óleo essencial, porque a eliminação da barreira lipídica aumenta a permeabilidade da pele, inclusive para argilas, que é uma coisa que eu vou passar rapidamente mais lá para frente, tá? E outras questões aí, que é a frequência, a concentração e tempo de aplicação. Tanto a concentração dos princípios ativos no óleo essencial, né? Quanto a porcentagem, ou seja, né, a concentração do óleo essencial que a gente vai usar no nosso creme, no nosso óleo, tá? O tempo de aplicação e a frequência. Então, porque o óleo essencial fica um tempo na pele antes de agir, de cair na corrente sanguínea, né? Então, a gente precisa que a gente coloque em quantidade, né? Por um bom tempo de aplicação, né? E com uma frequência para que a gente tenha aí realmente uma maior absorção. Ou seja, não adianta passar uma vez ou outra, né? Então, por isso que eu falo, a questão de hidratação da pele, né? Qualquer técnica assim, tem que ser muito frequente. Especialmente se for um hidratante, né, corporal, facial, tem que ser todo santo dia, tá? Condição da pele também é um fator que vai influenciar na absorção, na permeação do óleo essencial na pele, né? Então, pele ferida, pele machucada, doenças, muitas vezes aumenta a permeação, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A idade, como eu falei para vocês, na verdade diminui a permeação, porque o extrato córneo fica mais grosso, né? Mais estratificado ali, então impedindo a absorção do óleo essencial. Então, por esse motivo, que nem eu falei no caso do exemplo que eu falei do meu pai, quanto mais hidratada a pele, maior a permeabilidade cutânea. É muito importante que a gente se hidrate todo santo dia, tá? E se a gente está com a pele obstruída, usando produtos com petrolato ou com óleos vegetais de soja, né, que são muitas vezes refinados e com solventes, também a gente vai ter uma menor, né, absorção, ok? O local de aplicação também vai influenciar na absorção, tá? Se a pele é mais oleosa, se ela é mais vascularizada, como em caso de membranas, a gente tem uma maior absorção. Em pele hiperceratósica, né? Ou seja, ela tá muito, né, queratinizada e tal, absorve menos. Ou seja, em lugares onde a pele é mais grossa,
tá? E o fluxo sanguíneo também muito influencia, né? Então, por exemplo, quando você faz uma massagem, você automaticamente você aumenta a circulação, aumenta o fluxo sanguíneo e, portanto, você tem um aumento significativo de óleo essencial, tá? Então, vamos juntar as duas coisas, né? Quem não gosta de uma massagem, não é mesmo? Então vamos falar de algumas aplicações mais específicas aí na área estética, tá? Então vamos começar pela acne, né? Então nós temos dois usos, uso tópico, né? E uso para o dia a dia, tá? Então assim, no uso tópico, nunca você vai usar o óleo puro, óleo essencial puro, né? Se você já sabe que a pessoa não tem a pele sensível e não é sempre, tudo bem colocar uma gotinha de tea tree, tá? Mas assim, se a pessoa tem a pele sensível, já é melhor colocar um óleo de lavanda, tá? O óleo de tea tree não é para ser usado puro, né? Para todos os tipos de pele, não é, tá? Principalmente se ele tiver oxidado. Então, segue aí uma receitinha para uso, né, tópico, para quando a gente tem, né, uma acne bem inflamada. Então, você vai fazer uma misturinha de 30 ml de óleo vegetal de calêndula, pode ser bálsamo de copaíba também, tá? 9 gotinhas de cravo folhas e 9 gotas de óleo essencial de tea tree, tá? Daí você coloca numa bolinha de algodão, coloca na lesão, fecha com micropore e você deixa lá da noite pro dia, ou, né, quantos dias precisarem até dar uma melhorada, tá? E no dia a dia você pode fazer um creme, um gel, né? Então você mistura o gel, um puro gel de aloe vera, que não é uma coisa cara, e pelo contrário, né? Super hidrata, maravilhoso, tá? Então você pode usar ele direto, porque às vezes o gel que a gente vê comercial por aí é de petrolatos, né? Então não é uma boa ideia. Então eu sempre adoro demais usar o óleo, o gel, né, de aloe vera na minha face, tá? Então você vai fazer uma misturinha de 25 ml de gel de aloe vera, 5 ml de óleo de calêndula ou bálsamo de copaíba e os óleos de tea tree, cipreste e gerânio, tá? Duas gotas de tea tree, 2 de cipreste, 2 de gerânio, e mais alecrim ou lavanda, 3 gotinhas, tá? Se você não tiver um ou outro, você pode diminuir, né, e aumentando as quantidades, tá? E aí você passa esse creme aí, esse gel todo santo dia, tá bom? E quando ela já estiver boa, já tiver sem muitas, né, acne, você pode até tirar, né, o tea tree, manter o cipreste, o gerânio, o alecrim e a lavanda, para manter a pele, né, bem equilibrada, tá bom? E sempre, né, higienizar a pele com hidrolato, que pode ser de alecrim, tea tree, gerânio. Até de lavanda também pode ser. Para drenagem linfática, a gente precisa tirar, né, o excesso de líquidos, inchaço, etc. Então, a gente pode fazer um creme. Você pode usar só óleo vegetal, mas como eu falei para vocês, quando a gente usa um creme, né, que é hidrossolúvel, né, tem base em água, a gente aumenta a absorção do óleo essencial pela pele, tá? Então, assim, você pode misturar 40 ml de um creme neutro, 10 ml de um óleo de copaíba ou bálsamo, né? Ou você pode até mudar, porque na verdade cada creme tem uma consistência, né? Então, essa quantidade de 40 de creme e 10 de óleo vegetal, você pode alterar conforme você for percebendo, né? Se você achou que ficou muito seco, muito, né? Tipo, você fez a massagem e ele secou rapidamente, se quiser fazer 30 de creme e 20 de óleo vegetal, também pode, tá? E você vai dosando. E você vai colocar aí os óleos essenciais que estão citados aí: gerânio, alecrim, fuxo doce, grapefruit, limão siciliano, cipreste e o junípero, em quantidades iguais, que são óleos que não vão variar muito, né, e na intensidade do aroma, tá? E eu explico para vocês isso daqui a pouquinho, né? Totalizando 35 gotas para esse 50 aí de total de creme neutro com óleo vegetal, tá? E aí você faz a drenagem. Você pode fazer uma drenagem linfática facial também, tá? E aí eu recomendo que seja só com óleo de jojoba, tá? Se quiser misturar um pouquinho de gel de aloe vera também pode, né? Para ter a mistura de água e óleo. Mas a quantidade é pequena, né? E você pode fazer, né, com 10 ml no total e 3 gotas no total do seguinte óleos essenciais: lavanda, gerânio, cipreste, alecrim, rosa e palma rosa. É escolha. Pode ser um, pode ser dois, pode ser
No máximo 3 óleos essenciais, tá bom? Celulite, que é uma inflamação, né? Então a gente é algo que incomoda, né, a maioria das mulheres aí. Então a receita básica é mais ou menos a mesma: 40 de creme e 10 de bálsamo de copaíba, que é um anti-inflamatório poderosíssimo, né? E você vai misturar, né, 35 gotas dos seguintes óleos essenciais: cedro atlas, limão Tahiti, limão siciliano, laranja, tangerina, mandarina, grapefruit, cipreste, capim-limão, funcho doce, junípero, lavanda, gerânio, alecrim e tomilho, tá? E aí o critério que eu falei para vocês, né, de quantidade, né, porque a gente fala 35 gotas, você fala assim, ah, mas vai ser a mesma quantidade de gotas, se eu escolher 5 óleos, vai ser 7 gotas para cada? Não, tá? Eu ensino isso mais no meu curso introdutório na Aromaflora, mas de uma forma bem simples. A gente pode pegar pode pegar uma menor quantidade daqueles óleos que forem o cheiro mais forte e uma quantidade maior daqueles que tiverem o aroma mais suave. Por que isso? Porque quando um óleo essencial tem um aroma muito intenso, aqui é a propriedade, o princípio ativo, os seus constituintes são muito potentes. E aí a gente não precisa de tanto, pode causar uma irritação, tá? E a gente aprende isso no curso, que quando um aroma ele é realmente muito forte, a chance é muito maior de ele de ter uma irritação, uma sensibilização, alguma contraindicação, tá? Então a gente precisa sempre dar uma balanceada, beleza? Para manchas e melasmas, a gente tem que colocar também, né, que nem eu falo para vocês, o gel de aloe vera, porque a gente precisa nutrir, a gente precisa hidratar a pele para que ela possa se regenerar, tá? E os óleos vegetais de argan ou maracujá, né? E o creme neutro, nessas proporções que vocês estão vendo aí, 20 ml de creme neutro, 5 de aloe vera e 5 ml de argan ou óleo vegetal de maracujá. Tá? E os óleos essenciais de pimenta rosa, 3 gotas, palma rosa, 3 gotas também, lavanda, 4 gotas e vetiver, 2 gotas. Mistura e usa. Gente, melasma, mancha, é tratamento de longo prazo, tá? Não vai dar para tratar manchas de quando você era adolescente, de mais de 10 anos atrás, isso não existe. Mas manchas recentes, com certeza, tá bom? Para rejuvenescimento, a gente tem que usar os óleos que sejam mais citofiláticos, né? Então a receitinha também é a mesma, básica, só que muda o óleo vegetal, que vai ser abacate, jojoba, amêndoas ou maracujá, tá? E 9 gotas dos seguintes óleos essenciais. Coloquei um pouco a menos porque mancha a gente sempre precisa de uma força de ataque maior, ok? Então os óleos essenciais vão ser de lavanda, palma rosa, pimenta rosa, olíbano, breu branco, rosa, neroli, vetiver, patchouli, salves clareia, e tem até outros, gerânio não tá aí, pode colocar também, tá? Então é aquele mesmo critério, quando o aroma é mais intenso, você pode colocar um pouco menos, quando o aroma é mais suave, você pode colocar um pouco mais. A única exceção é o palma rosa, que é um óleo que, apesar de ter um aroma suave, pelo menos eu acho, tem gente que acha ele forte, você deve considerar ele como se fosse um aroma forte e jamais, jamais, jamais exagerar, tá? Então, essas são as receitinhas, né? Vou falar por último aqui de argila, que é um troço que eu amo, né? Então, vocês que se trabalham na estética também devem gostar, né? Então, eu tenho algumas dicas que eu peguei aqui. Eu também dou o curso de argilas, mas de uma forma bem assim, né? Rápida. Eu vou falar para vocês, tá? E é algo muito maravilhoso, porque envolve, assim, né? Muitos potenciais, tá? E muita energia. Então, antes de tudo, antes de mais nada, tem que limpar a pele. Sempre tem que limpar e de preferência, né, deixar a pele úmida, tá? Para facilitar as trocas iônicas, né? E assim, de preferência, sempre também esfoliar, tá? Sempre esfoliar, porque vai tirar, né, a camada aí hidrolipídica e vai facilitar a premiação. É a mesma coisa com óleo essencial, tá? Hidratar, na verdade, é hidratar a massa da argila, tá? Com água, hidrolato, água termal. E quando a gente hidrata, a gente faz aquela massinha com uma consistência mais ou menos, né, de um pasta de dente, um creminho assim. A gente sempre tem que preparar a massa e depois adicionar os óleos essenciais, tá? E assim, nunca fazer isso em cubetas ou potes de metal, porque na verdade você vai estar tirando, né,
o resultado da piezoeletricidade, porque quando a gente faz um movimento circulatório, né, rotação, para misturar argila, a gente está ativando a energia, né, dos seus cristais de quartzo. Então, quando a gente tem um metal ali, você acaba perdendo essa energia, né? Então, mas assim, se você quer, ou se você, né, tipo, tem uma luva de vinil, alguma coisa assim, você pode usar o pote de metal, né? Mas o ideal é que não, ok? Para a gente realmente manter o máximo de energia possível lá dentro. A gente aplica, né, no local afetado, na face ou no corpo, na celulite, seja onde for, né? Com uma espátula, né? Se for um lugar assim que você não tenha facilidade para tirar, para lavar, alguma coisa, você pode colocar uma gaze para facilitar na hora da retirada. Você vai deixar de 20 minutos até uns 90, ou até secar, o que vier primeiro. Secou, tira, tá, gente? É extremamente importante que na hora que secar a argila, você remova, por quê? Porque toda a toxina que você estiver tirando da pele, se secar e você não remover, ela acaba devolvendo para a pele. Então, assim, tirou, seca. E é por isso que muitas vezes as pessoas reclamam de irritação, né? É quando elas a argila secou e elas não removeram na hora, ok? Remover com uma espátula, exceto na face. Na face não tira com espátula, mas no corpo sim, tá? Ou um tecido molhado, né? Hidrata, ok? E aí tá feita seu tratamento com argila, tá? Agora, a quantidade de óleo essencial, né? Máscara facial, não mais do que uma gota, gente, juro, é uma só, porque a argila já é super potencializadora, então a gente não usa mais que uma gota. No uso corporal, 3 gotinhas, né? Para uma colher de sopa da massa já hidratada, né? Da argila. Se for um corporal, né, completo, mas se for só um local, um ombro, um joelho, né, alguma parte que esteja realmente precisando, você pode aumentar a quantidade, 6 gotas para cada 10, né, gramas, ou uma colher de sopa, né, da massa de argila hidratada. E aí você vai escolher a argila que você quiser ou que você tem, né, de acordo com a cor. A branca ela é mais suave, tá? A branca ela é totalmente diferente das outras, né? Ela absorve muito menos água. Então, ela causa menos, né, aquele repuxo, né? Então, ela vai irritar menos a pele que estiver seca, por exemplo, ou sensível. Então, é uma argila que é boa para começar, né? Ela ajuda na formação de colágeno e elastina. Então, é boa até para pele de idosos, tá? Também indicada para cabelos e unhas. Pode ser usada em esfoliação facial ou em peles delicadas. A amarela, muito legal também, remineralizante, nutre e tonifica, hidrata e oxigena a pele, indicada no pós-verão. Oxigena o sangue, acalma o emocional, nutre o espírito e estimula a energia vital. Muito bom, né? A rosa é uma mistura da branca com a vermelha, promovendo elasticidade à pele. Com a vibração da cor rosa e do amor, harmoniza sentimentos e emoções. Muito bom. Ela é muito boa para manchas também, tá? A vermelha, com alto poder de penetração e grande estimulante do fluxo sanguíneo, né? É muito boa, assim, para depois, até para manchas, né? Especialmente manchas depois de retirada de pílula, que você tem acne, aquela pele fica manchada. Então, a vermelha é boa para dar aquela oxigenada, né? E regenerar a pele, tá? E é boa, né, para rejuvenescer. Tudo, só tomar cuidado com quem tem hipertensão, pele sensível, evitar em cima de lesões e evitar em pessoas muito agitadas, tá? A verde é a mais comum, com ação equilibradora, desintoxicante, descongestionante, adstringente, anti-inflamatória para várias situações, seja de acne, seja de dores, ok? E por último, a preta, que tem uma ação descongestionante, adstringente, cicatrizante e antisséptica, melhorando a circulação sanguínea, tá? Então, a preta, ela é muito boa, inclusive até para acne também, ok? Então, rapidamente, né? Uma coisa que eu falo em 4 horas em curso, estou falando agora em 5 minutos, mas não queria deixar de falar para vocês que é algo que combina muito bem com óleos essenciais, ok? E, por último, aí meu agradecimento à Edna Santina, que foi quem me fez a solicitação dessa palestra, que fiz com muito prazer, né? Que é para um trabalho, né, de estética no Senac da Vila Prudente. Então, agradeço também ao Senac por disponibilizar esse material aí para os alunos. Eu tenho uma longa relação aí com o Senac, né? Já dei consultoria para o curso de aromaterapia, né?
sou consultora e em breve aí, quem sabe, né, um livro aí pela editora, tá? Tô colocando os meus contatos, né? Meu nome é Beatriz Yoshimura, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem vários conteúdos. Para quem quiser me escrever diretamente, tem o meu e-mail, que é bia@aromalife.com.br, tá? O meu site também vocês me encontram, né? Que é a Aromalife, que é a minha marca de óleos essenciais. E a Aromaflora, que é a nossa associação de aromaterapia, onde eu dou os cursos de aromaterapia de formação, tá? Então, para quem quiser, né, aí se especializar, tá bom? Então, obrigada mais uma vez a todos, né? E vamos usar aí com muita propriedade, né? E segurança. Até mais.